Nutris, boa noite! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a esse nosso projeto que está acontecendo aqui, que é a semana de lives de aquecimento, preparando vocês para a nossa semana que começa a semana que vem, que tanto de semana, preparando vocês para a semana que vem, semana lucrando com a consultoria. Escolhi esse nome que é para quem quer viver da nutrição. Nutricionista que quer viver da sua profissão tem que lucrar com a sua profissão, não é verdade? Então, uma das formas que a gente tem é com a consultoria, e é essa forma que eu trabalho há 20 anos, sou muito feliz, muito realizada, e por isso mesmo estou aqui convidando todos vocês, já preparando, aquecendo vocês para a nossa próxima semana. Porque, gente, semana que vem, na Semana Lucrando com a Consultoria, a gente vai ter lives todos os dias, tá? À noite, 20 horas. Mas o principal de todos é o curso gratuito que eu tô preparando para vocês. O curso gratuito e online. E para você aproveitar ao máximo, desde a semana passada que a gente tá aí, ó, na corrida com as nossas lives de aquecimento, que estão acontecendo todos os dias às 20 horas. Então hoje é mais uma das nossas lives de aquecimento, preparando você para a semana que vem. Então sejam todas muito bem-vindas a essa série de lives que está acontecendo aqui no nosso Instagram Domine a Nutrição até o dia 7 de outubro, gente. Até sexta-feira dessa semana tem live todos os dias. E são lives preparatórias para o nosso super evento chamado Semana Lucrando com a Consultoria, que é um curso 100% gratuito e 100% online, que já está com as suas inscrições abertas. E nesse curso eu quero mostrar para você o caminho de como você pode viver da nutrição e faturar mais de 5 mil reais com a profissão que você escolheu. E essa semana eu tenho certeza vai ser uma semana que revolucionará a sua carreira. Bom, gente, nessas lives de aquecimento que estão acontecendo todos os dias e que vão acontecer todos os dias aqui no Instagram Domine a Nutrição, eu tô preparando você para você aproveitar ao máximo todo o conteúdo do nosso super evento que acontece a semana que vem. Semana Lucrando com a Consultoria. Vem comigo, Nutris, que tem muito conteúdo bom, muita coisa boa aqui e vindo por aí. Para quem não me conhece ainda, eu sou Ana Emília, sou nutricionista e também sou consultora de alimentos há 20 anos. E esse Instagram, Domine a Nutrição, ele surgiu para eu ajudar outros nutricionistas a montarem também a sua consultoria de sucesso e poderem viver da sua profissão, faturando mais de 5 mil reais por mês. Me conta aqui, Nutris, quem é que quer viver da sua profissão? Quem é que quer viver da carreira de nutricionista? Coloca aí pra mim, levanta a mãozinha. Quem é que quer viver daquela profissão que você se formou? Fala sério. Amy Almeida, que bom, você chegou, seja bem-vinda. Ellen, Matheus Pio também. Elaine, Aline, que bom. Suelen, Evelyn, Demilda, Carol Barbosa, Paola, Karina Cândida, Luana. Sejam todos muito bem-vindas. A Ellen já deu o grito que ela quer viver da nutrição. E aí, gente, o tema do episódio de hoje é o jeito de ser do nutricionista de consultoria. Ana, que tema maluco é esse? O jeito de ser do nutricionista de consultoria? Que tema de live mais doido é esse? Pois é, gente. Muitas pessoas acabam me perguntando, Ana do céu, do que se trata essa live? Por que você quer falar aí do jeito de ser do nutricionista de consultoria? O que é esse jeito, Nutris? O que é o jeito de ser do Nutri de consultoria? Da Nutri de consultoria? Será que tem um jeito especial da gente ser? Será que é isso? E minha Almeida também já levantou a mãozinha que quer demais viver da carreira de nutrição. Tô vendo que tá aqui me acompanhando desde a primeira live, não perde nenhuma, né, Amy? Nem você, nem a Ellen e outras meninas aí. Bom, gente, a nossa área de consultoria é uma área muito nova, né? E muita gente acaba não dando certo na consultoria porque
pula justamente o jeito de ser da consultoria. Muitas vezes a gente nem sabe que existe um jeito de se comportar, um jeito de ser dentro da profissão. Então, muitas vezes a gente, não é que a gente pula, é que a gente nem sabe que isso existe. E Nutris, se você quer realmente ser uma profissional em excelência no seu trabalho, você realmente precisa de cuidar desse lado, que é o lado de como se comportar, que atitudes ter, como se posicionar, qual a mentalidade ter. Vocês vão ver que eu bato muito nessa tecla e hoje, que é a primeira live dessa semana, que tá abrindo todas as outras, eu precisava de recapitular um pouquinho isso com vocês. Porque esse é um ponto que tem que ficar muito forte na sua cabeça, na sua memória, e você tem que estar sempre prestando muita atenção nisso que está acontecendo, como é o seu comportamento, porque isso é determinante para você, Nutri, para você ter sucesso na carreira, seja ela qual for. Então, esse jeito de ser do nutricionista de consultoria, eu já comecei a falar para vocês nas lives da semana passada. Tô sempre dando uma pincelada nisso, né? Ou seja, qual é a nossa mentalidade? Qual é o nosso posicionamento diante do mercado de trabalho, diante dos possíveis clientes de consultoria, diante das equipes de colaboradores com as quais a gente vai lidar enquanto consultores? Isso é muito importante. A Ellen já disse, sou muito louca, tô aprendendo muito a me comportar e até passou a se policiar um pouco. Às vezes, a gente tem realmente que prestar atenção em alguns comportamentos da gente, Ellen. Não necessariamente que a gente tenha que mudar o jeito que a gente é. Não é isso, tá, gente? A gente tem que ser a gente mesmo, de verdade, não ficar desempenhando aí, fazendo papéis mirabolantes que não são a gente. Mas é importante observar até que ponto a gente tem, em que momento que a gente tem que dar uma recuada, que momento que a gente pode dar uma expandida, né? E eu acho muito bacana quando a Ellen coloca isso, porque ela é uma mulher muito assim alto astral, ela tá sempre de bem com a vida, muito risonha, e ela não precisa de mudar isso, mas ela tem que prestar atenção em que momentos que ela tem, às vezes, só que encontrar um jeito dela ser também, e que faça, que combine com aquele papel que ela está desempenhando naquele momento, né, Ellen? Marla, seja bem-vinda. Vou aproveitar aqui e pedir para vocês, meus amores, tem um aviãozinho de papel, parecido com um aviãozinho de papel aqui do ladinho. Aperta esse botãozinho e vai aparecer uma sequência de nomes que você pode ali também pesquisar algum nome que você queira, de alguma colega que você acha que gostaria muito também de ser consultora de alimentos e que vai gostar de vir para essa live. É um convite. Se você convidar uma pessoa, nós somos 5, serão 10. Então, olha que bacana. 10 pessoas que já estarão envolvidas nesse movimento de fazermos crescer essa carreira de consultoria. Seja bem-vinda, Sheila. Bom, por que que eu considerei importante abrir essa semana com a live O Jeito de Ser do Nutricionista de Consultoria? Porque a gente aprende na faculdade a ser nutricionista de one, a gente aprende na faculdade a ser nutricionista de consultório, e quem é que ensina pra gente a sermos nutricionistas de consultoria? Gente, aqui, né, no Domínio Nutrição, eu tô aqui para poder passar para vocês a minha experiência, compartilhar com vocês os resultados que eu tenho com a minha consultoria e todos os aprendizados que eu fui tendo e com muito estudo, tá, gente? Muito estudo, e inclusive de outras áreas aí, para poder ser referência na área de consultoria aqui na minha região. E poder trabalhar com vocês aí do Brasil inteiro, né? Ensinando nutricionistas do Brasil inteiro a serem consultoras e terem uma consultoria de sucesso como a que eu tenho, e mais ainda, porque é isso que eu desejo para vocês. Ah lá, no começo a Ellen não sabia nem que podia ser consultora, né? Nutris, tem mais alguém nessa live que é igual a Ellen, que nem sabia que podia ser consultora?
eu me recordo da Lucimar, que é uma aluna 5K que a gente tem, e a Lucimar falava para mim assim, Ana, quando eu descobri que eu fazia consultoria de alimentos, meu Deus, eu me sentia assim, a mais. Por quê? Porque eu achava que eu era só uma simples prestadora de serviços. Eu nem me apresentava direito como nutricionista. E isso, quando ela descobriu isso, foi muito bacana, porque ela começou a ter um outro comportamento diante dos clientes e isso fez com que a Lucimar já bata aí a meta dos 5K por mês. Lucimar já está acima dos 5K por mês. Então, ela conseguiu se posicionar de uma forma diferente no mercado, depois que ela entendeu que ela era uma profissional da área de consultoria, de alimentos. A Ellen está contando, Ana, comecei a fazer marketing digital, curso online, pretendo fazer oratório, porque eu não quero parar mais não. Bora, gente, foguete aí a toda! Seja bem-vinda, consultora alimentar, Mari Souza. Isso aí, Ellen, parabéns, parabéns de verdade. Fico muito feliz com todas essas novidades. E aí, gente, como muitas vezes nós não sabemos exatamente o que é ser consultora, como é que a gente desenvolve esse papel, o que acontece com a gente? A gente acaba não sabendo vender o nosso serviço, a gente acaba não sabendo negociar um valor de consultoria, não sabemos como precificar o nosso trabalho, não sabemos o quão importante a gente tem que se posicionar diante de solicitações dos nossos clientes, como a gente deve se comportar quando a gente já fechou um contrato e está trabalhando. Porque muitos nutris me contam assim no direct, gente, fala assim pra mim, Ana, meu cliente acaba me pedindo, meu cliente de consultoria, acaba pedindo um tanto de coisas, de outras tarefas que eu não combinei com ele, que não foram combinadas, mas que ele acha que está no direito de me pedir. E eu acabo achando que estou na obrigação de fazer. Gente, isso é tão comum e isso aconteceu tanto comigo no passado. Por quê? Porque eu não sabia fazer um contrato bem feito, eu não sabia fazer uma proposta bem feita, eu nem tinha ideia direito de que eu ia fazer naquele lugar. Então eu sabia que eu ia trabalhar, eu sabia que eles precisavam de mim, mas eu não tinha ideia do que eu ia fazer, então tudo que o cliente falava para eu fazer, eu me sentia na obrigação de fazer. E sobre isso, eu quero falar com vocês na semana que vem. Tem uma das aulas, Nutris, na Semana Lucrando com a Consultoria, que eu vou falar justamente sobre isso com vocês. Sobre o trabalho que vocês estão desempenhando, o jeito que vocês estão desempenhando, para vocês não se sentirem aí na obrigação de ter que fazer uma coisa que vocês não combinaram e nem estão recebendo monetariamente por aquilo. Porque muitas vezes a gente fala, ah não, mas eu tenho que fazer, é tão fácil, ou é tão simples, enfim. Eu acho que eu fico assim insegura de falar que eu não faço, eu tenho vergonha. E tudo isso, sabe o que é? É a falta de posicionamento, é a falta de saber o jeito de ser do nutricionista de consultora. E tudo isso é posicionamento. E às vezes a gente acaba cometendo erros justamente porque você fica com medo de perder o cliente. Nossa, eu demorei tanto para conquistar esse cliente, é meu primeiro cliente, é meu segundo, ou meu terceiro cliente, eu não quero perder de jeito nenhum. E você acaba fazendo tudo que o cliente pede e aí, gente, depois no final você fica chateada com o cliente, corre o risco ainda de dar uma patada no cliente, corre o risco de perder a parceria lá na frente, porque a gente vai engolindo sapos e a gente sabe, né? Tem sapo que entala aqui na garganta, que tem hora que você tem que botar o sapo pra fora. E quando você bota o sapo pra fora de jeito errado, aliás, você só vai botar sapo pra fora de jeito errado, né? Não tem jeito certo de colocar sapo pra fora. Acaba que muitas vezes você perde até a parceria com o cliente. Então, tudo isso, gente, são situações que nós precisamos aprender a lidar.
E enquanto consultoras de alimentos, a gente lida com vários tipos de clientes diferentes. Porque quem é nutricionista de One, por exemplo, lida com um cliente. Ela vai todos os dias no mesmo lugar. O nutricionista de consultoria, não. Dependendo do número de clientes que ela tem, ela vai de manhã em 2, à tarde em mais 2, à noite em outro. E amanhã já é outra turma diferente. Então, dependendo do tipo da quantidade de clientes que você tem, cada dia você está em 1, 2, 3 lugares diferentes. E aí o seu comportamento tem que se ajustar a cada cliente. A Ellen fala assim, eu sou dessas, já passei por isso, fico com medo de perder o cliente. E aí vai... Como diz um negócio feio para danar, mas é muito comum, a gente vai abrindo as pernas e vai depois perdendo o controle. Então é preciso entender melhor como que é o nosso posicionamento para a gente não ter esse medo de perder o cliente. E isso começa desde o momento lá da sua prospecção com o cliente. Thali, que bom você tá aqui, a Dália. Verdade, fico pé da vida comigo mesma, me sinto burra. E a Ellen dizendo quando ela percebe que ela não precisava de ter feito tudo aquilo, porque aquilo não estava num contrato, aquilo não tinha sido acordado com o cliente. Então, isso é muito importante que a gente vai passo a passo compreendendo. Natália, Vida Trindade, sejam bem-vindas. Bom, então vamos lá, Nutris. Eu tenho certeza que quem está me acompanhando aqui desde a semana passada, desde terça-feira da semana passada, já percebeu o quanto eu valorizo esse aspecto aqui nas minhas lives e principalmente nos meus conteúdos. Eu falo sobre isso nos stories, eu falo sobre isso nos posts e falo sobre isso aqui nas lives também. Sobre isso que Ana, falo sobre posicionamento, falo sobre comportamento, falo sobre atitude. Pode ser por isso que muitas vezes o nutricionista não consegue avançar e ir além. Muitas vezes pode ser por causa do comportamento, do posicionamento, daquilo que ela fala, que ela não consegue captar um cliente ou não consegue segurar um cliente. Isso está muito relacionado, às vezes, com essa sua postura. Então vale a pena dar uma paradinha e olhar bem para a sua postura em muitas situações, perguntar para pessoas que você tem liberdade, para que essas pessoas possam falar com você e às vezes você vai encontrar ali algum posicionamento seu que está precisando de algum ajuste, que está precisando de algum aperto ali de parafusos. E por isso eu quero então, vou começar agora a falar para vocês quais são alguns dos comportamentos, alguns do jeitinho de ser do nutricionista que são importantes para você e que vão te caracterizar de verdade como uma nutri de consultoria diferenciada. Ou seja, te mostrar o jeito de ser da nutri de consultoria que vive da nutrição, faturando mais de 5 mil por mês. E aí, Nutris, antes de falar tudo isso, né, é muito importante também eu te dizer que é esse comportamento que vai fazer você se sentir valorizada. Porque a Ellen falou uma coisa muito importante aqui. Quando ela tem um comportamento oposto do que a gente quer tá falando aqui para vocês, ela se sente burra. Então, quando ela tem um comportamento bacana, de acordo com o que ela devia ter, ela vai se sentir valorizada. Concorda comigo, Ellen, que vai ser mais ou menos isso que vai acontecer? E se você se sente valorizada, o seu cliente também te valoriza. As pessoas que estão ao seu redor te valorizam. Porque a primeira pessoa que realmente tem que se valorizar é a gente. Então, quando eu me sinto valorizada, os outros me valorizam também. E olha, nós precisamos muito disso, até porque as nossas equipes de trabalho precisam de ver a gente como profissionais de liderança. A Mari concorda, a Ellen também. E aí, esse posicionamento que eu tô falando para vocês, não queiram que ele caia do céu da noite pro dia, Nutris. Não queiram isso, porque o posicionamento ele é construído. Cada dia um pouquinho, cada dia um pedacinho. Deixa eu
Tem um cantinho ali que tá aparecendo, vai dando, quem tem toque vai achar que tava aparecendo uma beiradinha da minha janela ali. Então, gente, comportamento, posicionamento é construído, não é caído do céu e não é do dia para a noite, é uma construção. Por isso que eu bato nessa tecla, hein, Nutris? E existem alguns comportamentos que eu acho que são muito importantes e que eu vou começar a falar para vocês agora. O primeiro de todos eles não é mais importante nem menos do que o último, mas o primeiro deles é a seriedade, tá? É como você trata com seriedade o seu negócio. E Nutris, especialmente Ellen, quando eu falo seriedade, não é que você tem que estar séria, carrancuda o tempo todo, não, tá? De jeito nenhum. Quem é mais brincalhão pode brincar, quem é mais divertido pode se divertir. Não é aquela coisa, nossa, seriedade é sinônimo de cara feia, de jeito nenhum. Seriedade, gente, é um comportamento honesto, é um comportamento de uma pessoa em quem o outro pode confiar. Então, seriedade é importante porque o outro tem que perceber que está lidando com uma pessoa que trata o negócio dele com seriedade, que trata o próprio negócio com seriedade, e por isso ele confia. Olha, gente, às vezes nós não tratamos o nosso negócio com a seriedade que a gente deveria tratar. Então, o nosso negócio tem que ser tratado com a máxima seriedade. Por quê? Porque o cliente olha o jeito que a gente trata o negócio da gente. Se eu trato o meu negócio com seriedade, eu vou tratar o dele também. Agora, se nem o meu eu trato com seriedade, eu não vou tratar o dele. Ele não vai ter essa confiança. E isso que a Ellen falou é uma coisa extremamente importante, que ela disse que precisa de ter mais compromisso com a consultoria dela. Já viu como a gente trata a nossa consultoria? A gente deixa para último plano ou a gente não põe em plano nenhum. Você já viu que você prioriza várias outras coisas, mas não prioriza a hora de você ir para a sua consultoria? Aí você vai falar assim pra mim, Ana, mas eu não sou igual você que tem um escritório, a minha consultoria fica dentro de casa mesmo, eu ainda não tenho nem cliente. Então, pra que eu vou pensar nela? Aí é que tá. Não é porque você não tem nem cliente que você não vai tirar 1 hora ou 2 horas por dia ou por semana para que você trabalhe na sua consultoria com seriedade. Então, às vezes, a gente vai, não, depois eu vou lá, depois eu faço isso, depois eu assisto essa aula, deixa essa live, depois eu assisto ela gravada. E aí nunca assiste, nunca olha a aula, nunca tira um momento para cuidar dos seus futuros clientes, para pensar em que hora que você prospecta, que hora que você aborda os seus clientes. Você já marcou isso na sua agenda? Tá marcado lá que você vai sair, por exemplo, toda segunda-feira de manhã eu vou das 8 às 10 prospectar clientes. Toda terça-feira de 8 às 10 eu vou assistir o curso da Ana para ver o que é uma matéria, uma coisa nova que saiu, uma aula que eu não assisti. Toda quarta-feira, das 9 até as 10h30, eu vou mandar mensagens no direct do meu Instagram. Toda quinta-feira eu vou pensar num documento novo da minha consultoria, eu vou sair de novo para prospectar. Sabe, a gente não prioriza isso. A gente simplesmente acha que a consultoria vai cair do céu. E olha que tem muita consultoria caindo do céu aí de bandeja. E um monte de gente recusando os trabalhos porque não sabem como realizar o trabalho. Mas justamente não sabe como realizar porque não está levando a sua consultoria a sério. A Ellen está falando exatamente, Ana, faço tudo e quando estou exausta vou fazer uma publicação ou vou prospectar. Daí nem faço com tanto amor. Não é nem com tanto amor, Ellen. Além disso, você não faz com coragem porque você está cansada. Você já priorizou todo o resto.
Tá vendo? Então, o cliente sente isso da gente. Se você não prioriza a sua consultoria, como é que você vai priorizar o trabalho dele? Se tiver que fazer um treinamento, você vai deixar para pensar no treinamento na última hora. Às vezes você vai esquecer que marcou um treinamento com o cliente. Entende? Por quê? Porque você não está tratando com seriedade o seu negócio. Ah, preciso de disciplina, igual a Ellen disse. Será que tem mais colegas aqui que também precisam de disciplina? Oi, Denise, seja bem-vinda. Será que tem mais colegas aqui que também precisam dessa disciplina, como eu estava falando com vocês? Quais são as tarefas que um consultor deve ter? Quantos dias por semana eu vou dispensar para trabalhar na minha consultoria? Você levanta e nem lembra da sua consultoria? Você vai lembrar dela só na hora que você recebe um recadinho ali da Ana, olha, hoje tem live. Será que você vai, nossa, eu quero ser consultora. O que você está fazendo para isso? Então, será que tem mais pessoas, mais nutris nesse momento que, igual a Ellen, precisam dessa disciplina? Porque essa disciplina vai trazer seriedade para o negócio dela. Olha, não precisa de que você, por exemplo, se você não tem todos os dias, ai Ana, você falou que é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Não, eu falei que você precisa de ter um horário, pelo menos, e que você cumpra esse horário. Que você faça o que tem que ser feito, porque senão você nunca vai ter a sua consultoria de sucesso. Não vai, gente, não vai. Se você não estiver tratando ela com essa seriedade, se você não estiver tratando a sua consultoria como o seu negócio, você não vai tratar o negócio do seu cliente com a seriedade que ele merece e ele vai te dispensar também, tá? Então, pensem bem nisso, Ellen, consultora Ponto Alimentar. Olha, gente, isso é fundamental e na semana que vem a gente ainda vai falar de novo sobre isso, tá? No curso 5K, a gente também fala bastante disso nas aulas. Olha só, tem uma coisa da seriedade que eu gosto muito de contar, porque eu sempre fui fanática por salgadinhos, né? E salgadinhos me perseguem aí, confeitarias, salgaderias me perseguem. E, gente, eu fazia um esforço sobrenatural para, enquanto estivesse dentro das áreas de produção, não comer. Porque, gente do céu, eu sentia aquele cheiro do salgadinho quando eu entrava, via aquela coxinha, aquele risole, aquela empadinha. Gente do céu, como que eu minha boca salivava. E os funcionários, parece que eles percebiam, sabe? E eles ficavam assim, ai doutora, come só um, não tem problema não, come, come, come. E eu pensava, gente, se eu comer o primeiro, eu vou comer o segundo e o terceiro. E aqui dentro da área de manipulação, eu sou a primeira a dar o exemplo. Eu não posso comer. E eu vi, às vezes, sabe, alguns consultores e tudo, entrando nas áreas de manipulação, comendo. Gente, não, isso não pode acontecer. A gente tem que dar o exemplo. E aí, se eu pensava, nossa, eu vou fazer jus, eu não vou comer. Era uma coisa que eu considerava, assim, até como seriedade mesmo, do meu ponto, disciplina mesmo. Igual a Ellen falou que precisa. Penha, também tô com saudade de você nas nossas aulas de quinta-feira lá do curso, viu? Saudade de você, Penha. Gente, agora outra coisa que eu quero falar para vocês que é muito importante no nosso comportamento é o tal de caras e bocas que às vezes o Nutri de consultoria fica fazendo. Chega num lugar, vê um monte de coisa errada e aí começa. Ai, 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 não acredito que você faz isso. Não é possível que vocês fazem isso. Olha assim uma coisa acontecendo, já regala o olho, sabe? Gente, isso depõe contra a gente pra caramba. Cuidado, Nutris. Você precisa de aprender a ter um comportamento imparcial. Não é fingir que não está vendo, é ser imparcial na hora que enxergar coisas que estão
erradas. E, gente, jamais sair contando o que é que vocês viram, né? Jamais. Isso é sigilo absoluto da nossa profissão. Oi, Suane, seja bem-vinda. Olha lá. Eu preciso me policiar nisso também. Não falo, mas minha cara fala. Cuidado, os olhos falam, a boca fala, o nariz fala, a cabeça fala. Muito cuidado, gente. E eu vou falar para vocês por quê. O nosso cliente, ele precisa de ver na gente uma parceira. Ele não pode ver uma juíza, sabe? Ele não pode entender que a gente tá ali julgando ele o tempo inteiro. Porque senão ele vai falar assim, você não estava aqui desde o começo, você não sabe por que as coisas acontecem assim. Então, o cliente precisa sentir na consultora que ela é parceira dele, para que ele possa confiar em você. Senão, Nutri, ele vai começar a fazer coisa escondida de você. Ele não vai aceitar as suas sugestões, sabe? Ele vai ficar com o pé atrás com você. Outra coisa muito importante é quando você vai apresentar um relatório de não conformidades, né? Você levanta as NCs e aí o que acontece? Você vai contar para o seu cliente e aí você começa a falar assim 70 de uma vez e falar com aquela cara mais tenebrosa, entendeu? Cuidado, gente, cuidado. A gente tem que ser mais cuidadosa, mais diplomática nessas horas. Porque a consultora, ela tá ali para levar sugestões. Não é para apontar o dedo e ficar enroscando o dedo na ferida do cara, não. Sabe? Não é para isso que a gente está ali. A consultora é diferente do nutricionista de One. Nutricionista de One normalmente é RT, é um outro comportamento, ele tá ali todos os dias. Agora a consultora não. A consultora tá ali uma vez por semana para dar ideias, sugestões, criar saídas, elaborar documentos, dar treinamentos e não ficar apontando erros, botando o dedo na ferida e fazendo caras e bocas para o cliente e para a equipe. Então, cuidado demais nessa hora, tá? Porque senão você vai, ao invés de conquistar o cliente e ele enxergar em você uma parceira, ele vai começar a enxergar em você uma pessoa que tá ali para apontar erros. E não é isso que a gente foi contratada. A gente não tá ali para ficar apontando erros. A gente tá ali para encontrar soluções. E muitas vezes a gente tem uma falsa ideia dos nossos clientes. Muitas vezes a gente fica achando que todos os clientes fazem coisas erradas porque querem fazer coisas erradas. Gente, tem cliente, a grande maioria, que não sabe que está fazendo coisas erradas. Às vezes ele está achando que ele está fazendo o melhor possível. Eu tenho uma cliente de salgadinhos, né, de uma indústria de salgadinhos, ela já é uma senhora, ele também, os donos, eles têm mais de 70 anos, os dois. E eu me recordo da primeira vez que eu fui lá e aí tinha os famosos panos de prato lá dentro, né? Então, cheios de panos de prato, bordadinhos, bonitinhos. E eu olhei aquilo e ela falou pra mim assim, nossa, eu não acredito que você vai tirar meus panos de prato. E aí eu falei pra ela assim, não vou tirar os panos de prato da senhora. A gente só vai verificar se a vigilância sanitária vai permitir o uso deles. Vamos verificar tudo isso. Vamos andando aqui. Daqui a pouco eu olho isso para a senhora. Gente, eu não quis tirar os panos de prato dela na minha primeira visita. Já falar para ela de cara, realmente a senhora vai ter que tirar todos os panos de prato, né? Por quê? Porque ela falou assim, não acredito que você vai tirar os panos de prato. Mesmo que eu dissesse, olha, dona fulana, não sou eu que vou tirar os panos de prato, mas é totalmente proibido, a senhora não pode usar, ela entenderia como sendo eu tirando os panos de prato dela naquele momento, entende? Então eu precisei naquele momento ter um pouquinho de diplomacia
para na hora certa conversar com ela e ir tirando mesmo os panos de prato dela daquela cozinha, coisa que a gente já conseguiu fazer logo no terceiro ou quarta visita. Bel Blancos, minha amada sobrinha, sobrinha! Sua linda! Tia Ana tá com saudades de você, Bel Blancos. Josi, seja bem-vinda, Sorvelanches. Ah lá, a Penha também disse, Ana, eu também tenho que me policiar, mas já melhorei muito depois das suas aulas. Penha, você percebe que você prestando atenção nesse tipo de comportamento, você reage melhor e o cliente também reage melhor? Fala para mim se você percebeu que isso que eu coloquei é bacana de você fazer. A minha sobrinha parece que me enviou uma solicitação aqui. Você quer entrar ao vivo comigo, Bel Blancos? Seja bem-vinda! Que bom que você tá aí. Olha, gente. E aí, Bel Blancos? Entrou! Oi! Olá! Olha lá, gente. Minha sobrinha, minha cunhada entraram na live. Estamos assistindo você. Que muito bom, interessante. bom! O namorado da minha sobrinha, ele está fazendo que curso mesmo, Bel? Gastronomia. Gastronomia. E não teve um outro dia que a tia Ana chegou aí, o que que ele tava? Falando em pano de prato? Falando em pano de prato, com pano de prato aqui no ombro. Namorado dela, cozinhando, cheguei na casa dela e aí o pano de prato ó, no ombrão. E Olha ele aí! Olha Olha ele ele aí! João Slate. Daqui um dia, ele vai entrar aqui na live com a gente. Gente, e aí eu falei para ele assim, ele já é estudante de gastronomia, né? Aí eu já podia pegar mais pesado, né, Nutris? Já virei para ele e já falei assim, escuta, lá na faculdade de gastronomia, eles deixam você ficar assim com esse pano de prato no ombro, desse jeito? Aí ele, não, tia Ana, não deixa não. Eu falei, então o que que você tá fazendo com esse pano de prato no ombro, cozinhando aqui? Né, Bel? Sim. É Gente, costume, né? costume. Aí você já imaginou a gente precisar de tirar esses costumes dos nossos clientes? Às vezes não é fácil. E aí a gente entra, né, numa cozinha, num restaurante, e a gente encontra um chefe com um pano de prato. E aí, como é que você vai fazer? Você vai precisar ter postura. Aí você vai usar a psicologia comportamental. E como seria usar essa psicologia comportamental com esse meu Você vai colaborador? fazer uma remodelação do comportamento da pessoa com... Olha minhas amigas da faculdade tudo entrando aí, elas vão ficar me zoando depois. Deixa zoar, amiga, eu já gostei. Aí você Tá? usa técnicas de reforço, de modelação, reforço positivo, negativo. Poderia ser um treinamento, por exemplo, antes de eu pedir para ele tirar o pano de prato, eu poderia dar um treinamento para ele? Poderia ser isso? Claro, porque eu estava estudando isso essa semana, que a gente aprende muito observando as outras pessoas. Então, a gente observar as outras pessoas, o comportamento das outras pessoas, a gente aprende muito com isso. É verdade. Então, por exemplo, nessa que você falou, porque a gente, como nutricionista consultora, a gente vai uma vez por semana nos nossos clientes e a gente vê muitos erros. Mas eu não posso, de cara, cada erro que eu olhar, eu ficar falando, "Ah, nossa, você faz isso, que absurdo, né? Então, justamente o que eu estava falando com as meninas é que a gente precisa ter um comportamento que o cliente tenha confiança na gente. E que se eu ficar apontando o erro dele, fazendo caras e bocas, ele não vai ter confiança em mim. E aí, uma coisa. Tá certo, então, psicóloga? Tá certinho! Tem uma teoria que fala exatamente isso. Eu tô tentando lembrar o nome da teoria. Se eu lembrar, eu falo. Então, e aí a gente aprende que antes de mudar alguma coisa dentro da empresa, é importante treinar aquela equipe. Então, primeiro de tudo, eu treino, depois eu começo a corrigir as pessoas. Isso seria uma técnica de remodelação? Sim, isso aí seria... Você vai estar dando uma aula,
para a pessoa, mostrando o jeito certo para ela poder entender qual é o jeito certo para depois poder aplicar isso. Isso é muito usado para as pessoas, por exemplo, que têm TOC, sabe? Transtorno obsessivo compulsivo. A gente explica para a pessoa o que é o transtorno, o que a gente vai estar fazendo para ela poder entender os motivos e depois a gente trata, porque a pessoa precisa ter ciência do que está acontecendo com ela. Isso, olha só, a Raíssa Loise falou assim: na minha entrevista de emprego, minha patroa me levou para ir conhecendo o lugar onde era manipulado os alimentos. E aí, como é que foi isso, Raíssa? Conta para nós aí, como é que você foi vendo, né, tudo isso, a manipulação de alimentos. Aí a Raíssa falou assim: elogiei o que tinha que ser elogiado, mas falei que era necessário algumas mudanças. Ok, né, Isabel? Sim, A gente não sim. vai ficar elogiando quando a gente sabe que tem pontos que precisam ser melhorados, né? Claro. O elogio, ele é muito importante porque ele serve como uma forma de reforço positivo, né? A pessoa fala, nossa, que bom que eu tô fazendo certo, alguma coisa é certa. Porque se a gente só faz coisas erradas, a pessoa não reconhece o que a gente tá fazendo de certo também, acaba que fica muito desmotivada. A gente fica, nossa, que chato, nunca faço nada certo, nunca recebo um elogio. E é importante às vezes, né? Com certeza. Olha, a Raíssa contou que ela tava buscando uma vaga, né? Pelo que eu entendi. E aí ela soube que a outra colega dela só apontou erros, não fez nenhum elogio. E quem ficou na vaga foi justamente ela, que tinha feito elogios e disse que tinha coisas, situações para serem corrigidas. A Penha também está falando que sempre gosta de elogiar, né? E aí, esse é um ponto que é muito importante. Eu me lembro, né, que tem como fala, uma campanha que eu fazia, que eu quero até fazer esse ano ainda, a campanha das 5 estrelas. A gente passa os setores e coloca adesivos de estrelinhas para as nossas equipes quando elas fazem coisas certas. E quando elas não faziam coisas certas, eu punha adesivo de carinha feia, carinha triste, chorando. Mas antes, eu dava o treinamento, ensinava como tinha que ser feito, para depois passar corrigindo, né? Então, esse é um ponto muito importante que a gente precisa aprender com os nossos colegas psicólogos, gente. Quem quer mais live com psicólogo aqui, pessoal? Quem é que quer Eu live? acho muito interessante, porque a psicologia e a nutrição, elas têm que andar juntas, né? Eu acho. Muito Em muitos juntas. aspectos. A nutrição, em qualquer área da nutrição que a gente trabalha, a gente tem que ter mudança de hábito. E Sim, para mudar de hábito, um psicólogo ajuda muito a gente. ajuda. Porque mudar de Ajuda mesmo. hábito é fácil. Olha lá, Olha, eu me disponho a estudar sobre temas para fazer mais lives. ó, a professoria também gostou, a Penha, Nutri Penha também gostou. E sabe, essa hoje, por exemplo, a minha live está muito focada para o comportamento dos nutricionistas. Como Aham. os nutricionistas precisam se comportar diante dos desafios como consultora de alimentos. Porque quando a gente é consultor de alimentos, a gente está sempre apontando muito erros. E Uhum. é um comportamento, às vezes, flexível, um comportamento, um posicionamento de mercado, um posicionamento diferente, para que a gente possa conquistar o nosso cliente e para que o cliente veja na gente uma parceira de trabalho. Porque senão ele quer Sim. fazer um monte de coisas erradas, escondido da gente. E aí eu acho que a psicologia vai ajudar muito, né, as nossas colegas nutris a Com se posicionar certeza. na consultoria. Tem muitas pessoas que pegam aula, principalmente de psicologia comportamental, de estudantes de nutrição, pegam aula de psicologia comportamental justamente por causa disso. E eu fui atrás aqui para saber da teoria que eu estava falando,
Aham. sobre a aprendizagem por meio de observação, e é uma teoria, chama Teoria da Aprendizagem, Comportamento Social, e ela é do Bandura. É uma teoria da personalidade. Abordagem de Bandura. É muito interessante essa abordagem, essa teoria. Olha, o pessoal disse que gostou muito. Acho que a gente pode fazer lives mais junto com o pessoal da psicologia. Isabel pode estar aqui com a gente. Isabel é minha convidada aqui o dia que ela quiser para participar da live feira para as minhas alunas 5K. Né? Ela vai fazer. O que vocês têm alunas 5K aqui agora? Conta aí, 5K, se vocês acham que seria interessante a gente colocar uma mentoria com a Isabel aí, uma das feiras. Isabel, suas colegas, né, que também estão aqui, sejam bem-vindas, amigas da Isabel, colegas psicólogas da Isabel, Deixa eu ver estudantes. se tem alguma. Ah, eu não consigo ver. Mas elas devem me mandar mensagem depois. Muitas entraram por aí. Eu vi, minha sogra entrou. Foi, muita gente da sua aí entrou, bateu palma e tudo Ah, mais. sim. Eu vou então agora, Tiana, mas eu adorei. Me chama mais vezes. Eu Com vou certeza. estudar sobre o tema. Então tá, vai estudando mesmo, Bela, porque nós precisamos muito, sabe, enquanto nutricionistas da área de consultoria, de apoio de profissionais da área de psicologia, porque nós trabalhamos com diversos tipos de clientes diferentes, com muitas mudanças de hábito, e trabalhamos com equipes que são sempre muito marginalizadas, que são pessoas, né, auxiliares de cozinha, cozinheiros, auxiliar de limpeza, pessoas que têm muitas vezes baixa escolaridade, tiveram Sim, poucas oportunidades na vida, e é muito importante que a gente saiba lidar com todas essas equipes para que o nosso trabalho seja bem sucedido, seja um sucesso. sim. Concordo com você, Tiana. É muito importante mesmo. Então é isso, gente. Muito obrigada, Isabel. Gente, manda coração para Isabel, palminhas, beijos. Beijo, beijo, sogrinha linda. Beijo, Tiana. Beijo, meu amor. Fica com Deus, tá? Amém. E sua participação foi muito rica. Olha lá, Matheus Fio comentou aqui, a base do trabalho do consultor é mudança de comportamento. E se nós, consultores, não estivermos preparados para mudar o nosso comportamento, imagine como que a gente vai fazer para mudar o comportamento do nosso cliente e das nossas equipes. Então, um ponto muito importante é que a gente entenda que o nosso cliente, gente, ele não está fazendo coisas erradas porque ele quer fazer coisas erradas. Ele precisa de acompanhamento, ele precisa de treinamento, muitas vezes também ele precisa de tempo para que ele assimile as novas mudanças, para que ele entenda a importância daquelas mudanças. E achei fantástico, né, essa participação da Isabel. A Isabel é estudante de psicologia. Eu não sei se vocês sabem, mas eu estudei psicologia há mais de 3 anos, né? Eu fui estudante de psicologia, então sempre quis aliar, né, a área da psicologia à nutrição, para que eu pudesse ter realmente mais resultados mais positivos. E aí, gente, deixa eu ver aqui, questão importante aqui do nosso comportamento, já que estamos aqui falando de comportamento. Responsabilidade, nós falamos um pouquinho quando a Ellen trouxe, né, a questão da responsabilidade, cuidado com passar informações de um cliente para o outro. Bastante cuidado, gente. Tudo que nós fazemos lá dentro dos nossos clientes é sigiloso. Então, não ficar contando. Eu já vi muita gente falando assim: nossa, não vai comer lá em tal lugar, porque lá é uma nojeira, é uma porcaria. Isso, cuidado, gente, com as coisas que vocês falam lá fora, né, dos seus clientes, o jeito que você fala, o comportamento que você tem lá fora. E por isso mesmo,
Matheus dizendo aqui que saber sobre teorias comportamentais é um ganho e tanto. E como? Vi que o pessoal gostou muito. Vou fazer mais lives aí com colegas de outras áreas para que a gente possa enriquecer mais ainda o nosso conhecimento. E, gente, semana que vem é a nossa semana lucrando com a consultoria de alimentos. Quem é que não... Ética, Vida Trindade. Esse é um ponto importantíssimo que a gente precisa realmente de tomar o máximo de cuidado do mundo. E semana que vem estaremos aí, gente, com a nossa semana lucrando com a consultoria. Quem não fez a sua inscrição ainda, por favor, gente, vai lá no link da minha bio. Lá na bio tem um linkzinho azulzinho, Semana Lucrando com a Consultoria. Faz sua inscrição. O curso da semana que vem é gratuito e online para você conhecer o caminho que te leva a uma consultoria de sucesso, te leva a viver da nutrição. E na semana que vem estaremos com as nossas lives diárias às 20 horas, tirando dúvidas das aulas. A primeira aula sai na segunda-feira. E a primeira aula eu vou te mostrar a oportunidade que talvez você não esteja enxergando, Nutris. E outros pontos importantes aqui que eu até separei para vocês é ética, transparência, honestidade com os nossos clientes, transparência, gente, Nutriconsultor, às vezes, como os nossos horários, né? Às vezes a gente atende de manhã, à tarde, à noite. Às vezes a gente não avisa nosso cliente que não deu certo de ir naquela semana, não podemos fazer isso. Se a gente não for, temos que avisar, cumprir os nossos compromissos, cuidado com as agendas, porque às vezes você promete e não cumpre. Gente, isso é horrível. Cuidado com isso. E às vezes também não é por maldade sua, mas é porque você tem uma agenda muito cheia, você está com muitos clientes, ou você tem os seus compromissos pessoais, e aí você não cuida da sua agenda com o seu cliente, marca um compromisso e não cumpre. Então, cuidado com tudo isso. E aí hoje era um pouquinho disso que eu queria passar para vocês. Acho que tivemos aí uma visita fantástica, né? De uma estudante de psicologia que pôde passar para a gente aí, que pôde colocar, né? Confirmar tudo isso que a gente vinha falando aqui. E eu agradeço muito, muito vocês que estiveram comigo nessa live de hoje. Amanhã estarei esperando vocês às 20 horas. Conto com todos vocês às 20 horas da manhã. E quem não fez a inscrição ainda para a Semana Lucrando com a Consultoria, faça, entre para o grupo de WhatsApp. É um grupo que está fechado, silenciado, só para você receber as notificações das nossas lives. E também, semana que vem, para receber o link para entrar na comunidade VIP do Telegram de Consultoras de Alimentos.